A palavra está com o senhor. Graça e paz, amados, amadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por cada um dos irmãos, das irmãs, das pessoas aqui presentes. Nós louvamos o nome do Senhor por cada um de vocês. Todos vocês são importantes, todos vocês são servos e servas do Senhor, e que Deus possa, nesta noite, nos abençoar com a sua palavra e também visitar o coração de cada um dos irmãos e das irmãs para a glória de Jesus Cristo. Convido a todos para que nós façamos nossa meditação no livro do Evangelho de São João, capítulo de número 20, versículo de 24 em diante, São João 20, versículo 24, e a palavra nos diz assim: Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio deles e disse: Paz seja convosco. Então ele disse para Tomé: Alcança aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Alcança aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja sem fé, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste? Abençoados são os que não viram e creram. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença dos seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma palavra que procura, o servo de Deus, com certeza, o apóstolo João, foi usado para disseminar as dúvidas que possam existir no coração. Porque as dúvidas, irmãos, elas até certo ponto são benéficas, mas a gente precisa ter um cuidado porque é uma linha tênue, né? Quando a gente tem uma dúvida e essa dúvida passa a ser incredulidade. E há aí um cuidado que todo servo de Deus, que toda serva de Deus precisa ter. Não é que nós não tenhamos dúvidas em algumas situações, em algumas circunstâncias, mas a gente precisa tomar um cuidado para que a nossa dúvida não seja sinal de incredulidade. Então, há alguns pontos aqui que eu quero ressaltar com vocês, aqui nesta oportunidade. Então, quando a gente lê o versículo 24, onde nós começamos a nossa leitura, a gente vê, falando sobre Tomé, chamado Dídimo, quer dizer gêmeo, tá? Dídimo significa gêmeos. E importante a gente notar, ele não estava presente nesta reunião que Jesus fez com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Tomé não estava. E aqui já começa uma coisa muito importante. Irmãos, lugar de crente é na igreja. Lugar de crente é na presença do Senhor. E é importante que nós estejamos juntos. Naquele dia que o Senhor se apresentou aos discípulos, logo após a ressurreição, logo após Maria Madalena avisar os discípulos que Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos, que ela viu Jesus, que Jesus pediu para que eles fossem para Jerusalém, que ali estaria com eles. Tudo isso aconteceu e João e Pedro já tinham ido ao sepulcro e constataram que realmente o corpo de Jesus não estava lá, mas não viram Jesus. E essas mulheres que tinham ido, ela viu
Jesus e confundiu até com o hortelã, o responsável ali, como se fosse uma espécie de coveiro, e perguntou a ele: onde puseste o corpo do meu Senhor? E aí o Senhor se revelou a ela. Então, quando Jesus se reúne com os discípulos nessa primeira reunião, Tomé não estava. A ausência de Tomé fez com que, quando os discípulos falaram, Jesus ressuscitou e nós já o vimos, ele disse, então, como sinal de incredulidade, eu só acredito se eu ver. Eu só vou acreditar se eu colocar minha mão nas feridas dele. Se eu colocar minha mão onde os pregos furaram a mão dele, se eu colocar a minha mão ao lado dele, onde a lança do soldado o furou, aí eu vou acreditar. E aí está um perigo, porque a Bíblia é muito clara, e é um dos versículos mais falados na igreja, lá em Hebreus capítulo 11, quando a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Então, fé não se vê. Ninguém que tem fé, ele viu. Só tem fé quem não viu, mas crê. Porque tudo aquilo que você viu deixa de ser fé, porque você já viu. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Tá? E aí está um perigo. Então, o grande perigo que todo servo de Deus corre, todo homem de Deus, toda mulher de Deus corre, é de a dúvida ser incredulidade. E este é um perigo real. Este é um perigo que nós precisamos vigiar, porque há algumas advertências, né, na palavra de Deus. Romanos 10:17, por exemplo, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, também há uma aqui advertência que nós precisamos ter um cuidado de onde, qual é a nossa fonte de fé. A palavra aqui está dizendo, a fonte de fé, ela precisa ser a palavra de Deus. Por isso a gente tem que ter cuidado, porque há muitas vozes falando em nome do Senhor, há muitos homens se dizendo profetas, há muitas mulheres se dizendo profetisas, e nem todos eles estão falando o que realmente é a palavra de Deus. Alguns estão profetizando ou pela ação do inimigo, alguns estão profetizando porque se acham alguma coisa, mas assim, por isso há uma advertência também, que a Bíblia diz assim, julgai o Espírito que fala com você. E aí sempre há uma... De que maneira eu julgo um Espírito? De que maneira eu julgo alguém que falou alguma coisa a mim? Aí volta naquilo que nós falamos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o nosso julgamento é para que nós tenhamos certeza de que se Deus falou, se Deus usou aquele profeta, ou se aquele profeta falou da carne, o nosso parâmetro precisa ser a palavra de Deus. Nós precisamos trazer aquilo que foi dito à luz da palavra. Porque se conferir com a palavra de Deus, é Deus falando. Se vai contra a palavra de Deus, não é Deus falando. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque Jesus, depois, né, ele fala, quando Tomé fala isso, a Bíblia diz que 8 dias depois, ele se reúne novamente. E aí, Tomé está junto. Né? Na primeira reunião, ele não estava, os discípulos falaram que viram Jesus, os outros 10 discípulos que estavam lá falaram que viram Jesus, e ele disse que só acreditaria se ele pudesse ver. 8 dias depois, quando Jesus, eles estão fechados, e aí está um milagre, né? A glorificação de Cristo aí é exaltada, ainda que assim superficialmente, mas é bom que nós entendamos, porque a palavra de Deus deixa claro que eles estavam numa sala fechada, a sala estava toda fechada, e Jesus aparece no meio deles. Não foi passando pela porta, nem pelas janelas, Jesus aparece. Notem que ele já estava ressurreto dentre os mortos e ele já estava num corpo de glória. Então, este corpo dava a ele a capacidade de passar pelo meio de uma parede. Não tinha, para ele isso não existia barreiras físicas
para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus aparece, as portas estando fechadas. Aqui vocês podem ler no versículo 26. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, quer dizer, dentro da sala, né? E com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio deles e disse: paz seja convosco. Não tenho dúvida que Jesus está aqui hoje, na nossa live. O rosto dele não vai aparecer, né? O nome dele não vai aparecer, mas em espírito ele está aqui conosco. E nesta noite também ele está nos dizendo: paz seja convosco. Que a paz do Senhor desça sobre a sua vida nesta noite. Que a paz do Senhor enche o teu coração nesta noite. Creia. Porque a fé, ela não se vê. Tudo que se vê não é fé. E nós que somos crentes, a prerrogativa de quem é crente é não duvidar. É crer. Eu creio que mesmo não vendo, Jesus está aqui na nossa live. Quando nós nos reunimos na igreja, ele está lá conosco. E eu creio que nesta noite ele está aqui dando-nos a sua paz. Aquela paz que ele disse: a minha paz vou e não vou lá dou como o mundo dá. Esta paz que hoje está descendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre qualquer situação que você possa estar dizendo a você: a minha tenha paz. E acalme o teu coração. Porque nós não duvidamos. Por isso nós somos crentes. Porque se nós duvidarmos, a gente perde a prerrogativa de ser somos crentes porque cremos. Ele disse: eu só vou acreditar se eu ver. E Jesus desmascarou, né, dizendo assim: alcança aqui o teu dedo, versículo 20, e minha mão. Alcança aqui a tua mão e põe na... Obviamente que Jesus estava respondendo o que ele havia dito 8 dias antes. Jesus estava falando: seja credo, não é, mas seja crente, creia no que o Senhor tem falado, creia na Bíblia Sagrada, creia na palavra verdade, que profetizam aquilo que Jesus fala, não o que as pessoas querem ouvir. Seja crente, porque Deus tem falado. Deus tem falado ao teu coração, Deus tem falado ao meu coração. E para que nós não sejamos como Tomé em duas situações. Cada reunião da igreja esteja presente, porque naquela primeira reunião Tomé não estava. E aí, se você não ouve, como é que vem fé? A fé vem por ouvir, ele não ouviu, ele não pôde participar. Então, o perigo é de nós estarmos ausentes, e naquele mesmo dia, notem o que aconteceu. Se a gente lesse um pouco antes, Jesus assoprou nos discípulos Espírito Santo. Ele não estava. Jesus assoprou. Versículo 22, a gente leu no 24. Se você ler o 22, está escrito assim: e tendo dito isto, primeiro ele diz, então, no 21, então Jesus disse novamente: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Tendo dito isto, assoprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Tomé não estava. Não tenha recebido. Mas é bom que nós estejamos, cada momento, nas nossas lives, às terças e quintas, porque Deus sabe o nosso cuidado. A gente não está podendo se reunir como nós gostaríamos de nos reunirmos fisicamente, mas nós temos tendo cuidado de fazermos as coisas conforme as autoridades pedem e o cuidado com cada irmão e com cada irmã, né? Esse tem sido o nosso cuidado. Então, a gente se reúne domingo, mas é uma reunião que dá para você manter distanciamento físico, é uma reunião que tem lá o álcool, tem lá todas as condições que são exigidas por lei
que haja reunião. E a gente faz 2 reuniões para que não haja um movimento grande de pessoas. Então, a gente está tendo cuidado. Mas você podendo, esteja lá. Porque Deus pode, naquele dia, operar coisas maravilhosas na minha e na sua vida. Né? Porque, para encerrar, eu quero ver uma passagem aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 1, versículo 22 e 23. Porque o Senhor diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, porque os judeus pedem um sinal e os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O presbítero Itamar outro dia pregou que os judeus não creram em Jesus porque afastassem eles, livrassem eles dos pesados impostos que os romanos cobravam e fizesse com que o povo vivesse em paz. A esperança dos israelitas se resumia só a isso. E porque Jesus não foi um conquistador, porque Jesus não derrotou os romanos, eles não creram em Jesus. Talvez Jesus não faça o que você está querendo que ele faça agora. Mas nem por causa disso ele vai deixar de ser Deus. Porque eu quero também ressaltar isso. A primeira pessoa que chamou Jesus de Deus foi Tomé. Tomé disse: Deus meu, porque viste e creste? Meu Deus e meu Senhor. Tomé teve o reconhecimento, a capacidade de ver que Jesus é Deus. E nós? Você está vendo em Deus, em Jesus, o teu Deus, o nosso Deus? Eu estou. Nós estamos. E Ele está aqui. Né? E o sinal que os judeus pediam e a sabedoria que os gregos pediam, ela foi revelada em Jesus Cristo. Ele é o sinal que os judeus queriam, ele é a sabedoria que os gregos pediam. Né? Então, os gentios não puderam ver a razão da salvação por meio de um homem que morreu na cruz. Quem é esse lá na Judéia que morreu na cruz? Como ele pode ser meu salvador? Porque Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele foi revelado a mim e a você. Glorifica a Deus, você que alcançou essa revelação. Você que está aqui nessa live hoje conosco. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Quantos creem? Faz um sinal assim com a sua mão. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque quem te revelou isso não foi a carne e nem o sangue, mas foi o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha fé, que você tenha a paz de Cristo sobre a tua vida, porque o Senhor está presente e Ele vai guardar você e a tua casa para a glória do seu maravilhoso nome. Fiquem na paz de Deus. Deus os guarde. Obrigado, Luciano.